Apesar dessa leve recuperação do Ibov nos últimos dias, nós temos algumas ações que ficaram para trás, como as ações do Banco Bradesco, ISA Energia e Ferbasa. Eu quero falar sobre essas três ações, trazendo uma análise um pouco mais atualizada, considerando algumas perspectivas aqui de longo prazo. Galera, inicialmente, já queria destacar para vocês que todas essas ações estão pagando um dividend yield interessante. O Bradesco com yield de 9%, as ações da ISA Energia não estão atualizadas, a empresa está distribuindo R$ 2,00 por ação e nós temos aqui a Ferbasa com yield de quase 7% na cotação atual. E nesse vídeo nós vamos abordar essas ações com uma atualização de análise considerando o novo patamar da Selic, as vantagens de longo prazo para se investir nessas empresas, por que elas fariam sentido na sua carteira de investimentos de longo prazo. Quarto ponto, a perspectiva de resultados e por fim o valuation, lembrando que o nosso valuation ele é um pouco mais conservador. A gente exige um pouco mais de margem de segurança para aportar nessas ações. Lembrando que nada aqui é recomendação para você comprar ou vender ações, meu amigo. Quero trazer para você informação de qualidade, para você andar com suas próprias pernas, sem depender de terceiros para montar sua carteira previdenciária. Se eu te ajudar com as informações contidas aqui, me ajuda também, arrebenta o botão de inscrição, deixa para mim seu comentário, isso é importante para nós e bora pro vídeo. Eu quero começar aqui com as ações do Banco Bradesco. Percebam vocês que olhando só para esse múltiplo P sobre VP, nunca antes no passado o banco foi negociado com desconto tão exacerbado frente ao seu valor patrimonial. Então mesmo na crise política e econômica de 2015 e 2016 não houve um desconto tão interessante no valor patrimonial desse ativo. É claro que eu sei que esse desconto está acontecendo pela perda de rentabilidade, é verdade. O banco está entregando um ROI extremamente baixo, principalmente se comparado aos pares do setor, como o Banco do Brasil e também o Banco Itaú. Mas a tese de investimentos aqui é uma tese de reestruturação, acreditando que o Noronha vai fazer um bom trabalho na reorganização da casa. E o investidor que toma maior risco comprando no olho do furacão, acreditando numa melhora de rentabilidade, pode fazer um bom negócio desde que o banco de fato entregue uma retomada de ROI. Então vejam que mesmo com os resultados bastante pressionados, o banco conseguiu entregar um dividend yield de 9%. Então imagina vocês uma retomada de rentabilidade nos próximos 2 anos, quanto de dividend yield o investidor que compra nos preços atuais pode vir a receber. Beleza, Machado, mas como é que o Banco Bradesco é afetado nesse cenário de alta Selic? E aqui nós temos 2 pontos, um ponto negativo e um ponto positivo. O ponto negativo é que, sem dúvida, uma elevação na taxa básica de juros torna mais difícil a vida do devedor. Juros maiores dificulta o pagamento da dívida. É por isso que uma elevação na Selic traz consigo uma expectativa também de aumento da inadimplência. Galera, mas no tocante a isso, o Bradesco vem fazendo um bom trabalho. Ele sofreu bastante em 2021 e 2022, aprendeu com seus erros e agora está sendo muito mais diligente na concessão de crédito. A gente vê isso refletido na queda da inadimplência acima de 90 dias. Então o banco agora é muito mais controlado e muito mais diligente na originação de crédito. Entretanto, esse é um ponto que nós deveremos acompanhar mais de perto na entrega do resultado do quarto tri de 2024 que eu vou trazer para vocês aqui no canal. Então, conforme a inadimplência vai retraindo, nós temos menor pressão da PDD no lucro líquido. Então, a provisão para devedores duvidosos, ela acaba abocanhando boa parte daquilo que poderia ser lucro por parte do banco. Entretanto, agora, com uma inadimplência mais controlada, a gente vê uma queda progressiva nessa provisão de crédito. Então, isso aqui é muito interessante e mostra um certo nível de compromisso da atual gestão. Beleza, Machado, mas e o ponto positivo? Como vocês sabem, o Bradesco detém uma das maiores operações de seguro da América Latina e o setor de seguros acaba sendo bastante resiliente, bem beneficiado por uma elevação da taxa básica de juros. Por quê? Porque os recursos captados eles ficam alocados em títulos da dívida pública. Então, em caso de necessidade de sacar esses recursos em caso de sinistro, o banco vai lá e saca. Entretanto, se não houver necessidade, o banco segue sendo remunerado pela taxa de juros que vai incidindo sobre esses recursos captados. Então, por isso que a gente fala que o resultado financeiro das seguradoras é beneficiado numa elevação da taxa básica de juros. Então, se por um lado a gente tem um risco um pouco maior de inadimplência com a elevação da taxa básica de juros, por outro, nós temos uma das maiores seguradoras da América Latina que deve ser bem beneficiada por esse aumento da Selic. E quais são as vantagens de se investir no Bradesco a longo prazo? Bom, primeiramente, é uma marca que ainda é forte entre os grandes bancos brasileiros, tem uma posição de dominância junto às micro, pequenas e médias empresas e tem uma posição bem consolidada no setor de seguros em toda a América Latina. Então, o Bradesco Seguros é referência no setor e tem entregado uma rentabilidade crescente nos últimos anos. Beleza, o que esperar dos resultados do Bradesco no quarto trimestre? Pessoal, um ponto importante aqui. Como a gente tem uma expectativa de maior inadimplência, o banco vai colocar o pé no freio na
na concessão de crédito. Então, as carteiras de crédito do banco devem crescer um pouco menos no próximo período, né? A gente tem que acompanhar de perto para saber. Mas ainda assim, eu acredito que ele vai entregar um leve aumento da rentabilidade, né? De 13% a 14% é o que eu gostaria de ver aqui nos resultados do Banco Bradesco no quarto trimestre de 2024. Mas, de fato, temos que esperar porque os resultados aqui serão, de fato, uma surpresa. Agora o valuation Bradesco, bem pé no chão, considerando aquilo que o atual CEO falou que deve entregar, galera. Então, considerando o fato de que ele poderá entregar aqui uns 15% de rentabilidade sobre o patrimônio líquido, nós teríamos aqui um lucro projetado de 24 a 25 bilhões de reais, né? Então, nos próximos 2 anos, nós poderemos ver o Banco Bradesco lucrando nessa cifra. E caso ele alcance essa rentabilidade de 15%, vejam que 15% não é aquela rentabilidade maravilhosa, não. É água na canela, então dá para chegar sim. Ainda assim, nós teríamos um PL de 5,4 vezes e um lucro por ação de R$ 2,32. Então, o payout de 50% já entregaria R$ 1,16 por ação. Ou seja, considerando a perspectiva de melhora nos resultados do Banco Bradesco, quem compra hoje o BBDC3 está comprando um yield futuro superior a 10%, desde que o banco entregue essa recuperação de rentabilidade para um ROI na casa dos 15%. Para o meu pessoal do clube de membros que decidiu investir nas ações do Banco Bradesco, solicito respeitar o preço teto da planilha para aportes. É um preço teto bastante conservador, que já traz também em consideração os riscos que o banco vem sofrendo para esse processo de reestruturação. Lembrando que nada é recomendação de investimentos, é apenas a minha análise refinada de diversos ativos sintetizados nessa planilha. Tanto os resultados, projeção de dividendos e os grandes aspectos que tornam essas empresas uma boa aposta para o longo prazo. Se você quer ter acesso a esse material, te convido também a assinar esse canal, não perde tempo, é um material que vai te ajudar muito nas suas análises fundamentalistas. Agora vamos falar um pouco da ISA Energia. A empresa vem sendo negociada quase de graça em bolsa, um PL de 4,7 vezes e um P sobre VP de 0,78, entregando uma margem EBITDA gigantesca. Galera, setor de transmissão é um negócio muito difícil de dar errado no longo prazo, porque é um custo operacional muito baixo, então a empresa constrói as torres e vai ter aquela receita de longuíssimo prazo reajustada pela inflação. Então por isso que nós temos margens muito elevadas aqui, né? Então dificilmente uma empresa dessa vai reportar prejuízo. Os indicadores de rentabilidade ok, com ROI de 16%, um ROIC de 13%, empresa crescendo lucros e receitas nos últimos 5 anos, trabalhando com um endividamento relativamente controlado, dívida líquida sobre EBITDA inferior a 2 vezes. Me parece uma empresa muito descontada, entregando excelentes dividendos. Anunciou aí R$ 2 por ação e vai pagar ao longo de 3 meses. Lembrando que agora você já não tem direito a esses proventos, né? Então tem que olhar para os próximos 12 meses e tentar projetar um dividend yield. As vantagens de se investir nessa empresa para longo prazo são 4. A primeira delas é que é uma empresa que protege muito bem o seu patrimônio das flutuações inflacionárias, porque os reajustes de longo prazo são justamente ali pelo IPCA, alguns pelo IGPM, então de qualquer forma, mesmo que nós tenhamos uma disparada da inflação, a empresa vai conseguir incorporar isso nas receitas e repassar parte disso para você na forma de dividendos, né? Então aqui bem blindada contra a inflação. Além disso, a empresa vem fazendo um excelente trabalho nos últimos anos, entregando um crescimento consistente de lucros e receitas e remunerando muito bem via dividendos. Então vejam que desde 2007 a empresa realiza um payout elevado do seu lucro líquido. Então se você quer uma empresa core para dividendos, sem dúvida você pega um histórico de quase 20 anos e vai ver a capacidade de remuneração dessa empresa para com seus acionistas. Relativo aos dividendos, a empresa faz o repasse de 75% do lucro líquido regulatório, o que eu enxergo com bons olhos. Por quê? Porque o resultado regulatório é o resultado que melhor reflete o fluxo de caixa da companhia. Então faz muito mais sentido quando a gente olha para a perenidade a longo prazo. Por fim, a grande vantagem que torna essa empresa realmente diferenciada no setor onde atua é o fato dela conseguir entregar os projetos muito antes do prazo estabelecido e ainda com economia de 36% no CAPEX. Então vejam que ela consegue utilizar menos recursos para construir as torres e entregar alguns meses antes do prazo estabelecido, e tudo isso gera um alto retorno em termos de eficiência. Então não é à toa que a empresa tem excelentes indicadores de eficiência. A ISA poderia ser impactada nesse cenário de elevação da Selic. Galera, é uma empresa que vai ser pouco impactada. Por quê? Porque apenas 39% da dívida dela está atrelada ao CDI, né? 55% está atrelada ao IPCA. Lembrando que os contratos de longo prazo são reajustados exatamente pelo IPCA, né? Então, mesmo que nós tenhamos aí uma disparada da inflação, a empresa está protegida no tocante à sua alavancagem.
Sem falar que é uma empresa que também está com alavancagem baixa, considerando o nível de previsibilidade das receitas do setor de transmissão. No valuation da ISA, estou trabalhando com um ROI esperado de 16% e um lucro regulatório por ação de R$ 2,62. Galera, um ponto de atenção aqui, né? Então, quando você olha para aquele PL extremamente amassado, você está olhando para o lucro por ação e IFRS. Tem que, na verdade, fazer uma separação aqui entre os dois resultados. Então, olhar um pouco mais para o regulatório. E o lucro por ação regulatório é R$ 2,62 e o payout de 75% entregaria para nós um dividendo de R$ 1,97 por ação, um yield próximo de 8%, considerando a cotação atual desse ativo. Por fim, a última empresa que o pessoal do clube de membros pediu é uma small cap cíclica, é uma empresa que eu tenho comprado recentemente e tenho tentado aumentar a posição nela, olhando para um fluxo contínuo de proventos e para uma empresa que estaria muito descontada com base naquilo que pode vir a entregar no longo prazo. E por que para dividendos ela faz muito sentido? Primeiro, pelo nível de previsibilidade, né? Então ela paga 4 vezes ao ano sem falhar. Isso porque a empresa ela também sustenta uma instituição beneficente na Bahia, né? Então, através dos proventos é que ela mantém essa instituição. Dificilmente é uma empresa que vai parar de pagar proventos. Lembrando que esse viés também de contribuição social é algo que eu considero interessante para o investimento nessa empresa. A respeito do valor dos proventos, percebam que em dezembro ela pagou um dividendo bem acima da média, né, de 36 centavos por ação. Então aqui somando todo o dividendo pago no ano de 2024, nós temos mais de 50 centavos por ação para uma ação que hoje custa R$ 7,79. E vejam que esses 50 centavos por ação foram pagos justamente na pior fase para a empresa, né? Então pega o fundo do poço aqui no quarto trimestre de 2023 e uma lenta recuperação ao longo do ano de 2024. Mas vejam que nós temos aqui uma expansão de margem EBITDA, então leve crescimento de lucros e receitas. Estamos falando, é claro, de uma empresa cíclica e conforme haja maior demanda por ferro-cromo e ferro-silício, esse EBITDA deve continuar crescendo, trazendo também dividendos mais generosos no médio e longo prazo. Outro ponto é que, apesar de estarmos falando de uma empresa de perfil cíclico, é uma empresa que tem praticamente um monopólio atuando nas Américas, porque existe um certo nível de escassez do mineral cromo em continente americano e ela é uma das únicas empresas que possui uma mina com produção desse mineral para os próximos 80 anos. Então aqui é uma vantagem competitiva difícil de replicarem. Então dificilmente nós teremos novos entrantes nesse setor. E vejam que ela tem também uma produção totalmente verticalizada, ou seja, ela produz quase tudo que é necessário para entregar o ferro-cromo e o ferro-silício, com exceção do coque, que ela tem um fornecimento da Colômbia. E como a Ferbasa deve se comportar diante desse cenário de elevação da taxa básica de juros? Bom, é mais uma companhia que deverá ser beneficiada. Por quê, pessoal? A empresa é caixa líquido, né? 758 milhões em caixa, então companhia que não tem dívidas. E como vocês podem perceber, o resultado financeiro ele acaba gerando um juros adicional que vai ser reconhecido lá na frente como parte do lucro líquido, né? Então isso preserva a companhia diante desse cenário de elevação da taxa básica de juros. Outro ponto importante é que é uma companhia exportadora, né? Ou seja, aqui nós temos uma companhia que se beneficia da valorização do dólar. Então, quanto mais caro o dólar médio praticado, melhor para as receitas da companhia, já que quase metade das receitas são oriundas aqui do mercado externo. Galera, então apesar de ser uma empresa cíclica, eu enxergo a Ferbasa como um ativo um pouco mais defensivo para a carteira, porque ela é bem descorrelacionada do mercado interno. Então, a companhia que desfruta de uma elevação do dólar, tem um caixa maior para catalisar a alta da Selic, então é praticamente um ativo anticíclico, né? Então ele anda na contramão das demais ações da carteira. Então, enquanto nós temos as companhias ligadas ao mercado interno sofrendo um pouco mais agora, nesse cenário de elevação dos juros, que deve pressionar sim os seus resultados, nós temos aqui uma Klabin e uma Ferbasa que devem se beneficiar do dólar e entregar uma retomada de resultados. Então, a diversificação real ela também consiste em trazer algumas empresas dolarizadas para a carteira. Considerando que a empresa poderia estar descontada nos preços atuais, sigo com foco em aumentar a participação na Ferbasa na minha carteira pessoal de investimentos. O valor justo da Ferbasa seria algo na faixa dos R$10 a R$11, né? Então temos aqui alguma margem de segurança para aportes e uma companhia que poderá crescer os seus dividendos a médio e longo prazo. Para o pessoal do clube de membros que estudou a empresa e decidiu por aportar nessa ação, concito também a seguir o preço teto para aportes aqui da nossa planilha exclusiva para membros. Para você que não faz parte da nossa comunidade, fica aí o meu convite, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do que a gente entrega em termos de informação e de acompanhamento do pequeno investidor, realmente um valor irrisório por aquilo que a gente entrega para os membros do canal. Fica aí o meu convite, se você gostou desse vídeo, deixa para mim seu comentário e até o próximo vídeo.